Olá pessoal, hoje iremos responder essa questão 2.5 do livro de Estática do Hibbeler. E para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é alguns conceitos relacionados à lei do paralelogramo. E o que é que essa lei diz? Bem, ela diz que, por exemplo, eu tenho dois vetores, tá certo? Bora desenhar esses dois vetores aqui. Um vetor que eu vou chamar de A e um vetor que eu vou chamar de B. Esses dois vetores representam forças atuando em direções diferentes. Para eu achar uma componente que representa a resultante dessas forças, bora chamar aqui, por exemplo, uma força de F, R, de resultante. Essa força R, por exemplo, ela poderia ser atuada nesse ponto e provocar o mesmo efeito dessas outras duas forças. Pois bem, essa força resultante poderia ser achada a partir do momento em que eu faço projeções dessas minhas outras forças. Em que sentido? Se eu, por exemplo, desenhar uma linha pontilhada aqui, bem aqui do lado dessa força B, essa força pontilhada representa uma projeção de A. Isso significa que eu posso pegar esse meu vetor A e transladar ele para qualquer outro posicionamento. Lembre-se, eu posso transladar ele, mas eu não posso mudar a direção dele. Então, a angulação, por exemplo, que ele vai fazer aqui, bora prolongar um pouco esse B. Essa angulação aqui que eu vou chamar de alfa, tem que ser a mesma angulação que ele vai apresentar aqui, alfa, tá certo? Então, se continuar com a mesma angulação, eu posso fazer esse movimento de translação do meu vetor. Se mudar a angulação, significa que eu mudei a direção, portanto, não se trata do mesmo vetor. Isso também vai valer para o vetor B. Então, posso transladar esse vetor B aqui de baixo, aqui para cima. Então, eu faço uma projeção dele aqui em cima, tá certo? B. E aí eu tenho a minha regra do paralelogramo. Em que sentido essa regra do paralelogramo é útil? É útil a partir do momento que eu quero fechar um contorno no formato de um triângulo, tá certo? Se vocês observarem bem aqui, deixa eu colocar um de verde, por exemplo. A partir do momento que eu transladei o meu vetor B aqui para cima, eu posso fechar um triângulo reunindo esses meus três vetores. O vetor da força resultante FR, bem aqui, tá certo? Para desenhar ele aqui. E os vetores restantes, referentes a A e a B. Então, aqui embaixo eu vou ter A, e aqui em cima eu vou ter B. Com isso, aqui, lembrando, eu vou ter um ângulo alfa, tá? E olha só que interessante, se lembra daquela propriedade que vocês viram lá no ensino médio de dois eixos paralelos cortados por uma transversal? O ângulo que eu apresentar aqui, por exemplo, eu posso chamar ele de alfa, vai ser o mesmo ângulo que eu vou apresentar aqui, que é o caso dos alternos internos. Esse mesmo caso vai se aplicar nesse triângulo. Então, aqui eu tenho duas retas paralelas, tá certo? Essa reta aqui é paralela a essa, tá certo? Então, com isso, eu posso inferir que essa angulação alfa é a mesma que eu vou apresentar aqui, tá certo? Alfa. Aqui eu vou ter uma angulação beta e aqui eu posso ter uma angulação gama. Com isso, eu tenho três lados e três ângulos. Dessa forma, eu posso aplicar todas aquelas leis relacionadas à lei dos cossenos e à lei dos senos para resolver e encontrar cada uma dessas forças, tá certo? Bora agora partir para o exercício depois dessa breve revisão e, quem sabe, aplicar alguma dessas leis dos cossenos ou dos senos para acabar encontrando as minhas forças, tá certo? Bora lá apagar. E aqui eu só vou deixar em destaque essa lei dos ângulos, tá certo? Cortados por uma transversal em retas paralelas, que ela vai ser importante na resolução da nossa questão. Bora partir para o comando. Se a intensidade da força resultante deve ser de 500 newtons, direcionada ao longo do eixo y positivo, ou seja, a minha força resultante ela vai valer 500, tá certo? Então, vai ser para cima, bem aqui. Esse valor da minha força resultante vai ser de 500 newtons. Determine, então, a intensidade da força F, que eu desconheço, juntamente com a angulação dele em relação ao eixo X, bem aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar a lei do paralelogramo. Então, bora fazer aqui. Bora desenhar separadamente as nossas forças aqui nesse meu papel. Primeiro, eu vou desenhar a minha força F aqui. Eu vou desenhar a minha força de 500 aqui. E aqui, do lado, eu vou desenhar a minha força de 700. 700 newtons aqui, tá certo? Quais são as informações importantes que a gente precisa pegar nessa questão para poder resolver ela? Bem, observem aqui que eu tenho uma angulação de 15 graus com relação ao eixo X, apresentada por essa força de 700 newtons. Essa informação é muito importante. Por quê?
Bora fazer um desenho aqui representando o meu eixo X. Quer dizer, então, que a minha força de 700 newtons faz um ângulo de 15 graus aqui, tá? Beleza. Outra coisa importante é o seguinte, se aqui eu tenho o meu eixo X, ortogonal a ele, eu vou ter o meu eixo Y, em coordenadas cartesianas. O que significa ortogonalidade? Quer dizer que, independente da situação, o meu eixo Y sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com o meu eixo X. Então, significa dizer que esse cantinho bem aqui tem 90 graus, tá certo? Pela lei da ortogonalidade entre os eixos X e Y. Dessa forma, eu posso descobrir a angulação que vai fazer entre a força de 500 newtons e a de 700 newtons, que é basicamente pegar o 90 graus e somar com os 15, tá certo? Então, eu posso apagar todos esses ângulos separadamente e substituir por um ângulo geralzão aqui, para desenhar, de 90 mais 15, que somando vai me totalizar 105 graus. Perfeito? Beleza. A gente já tem essa informação que essa abertura aqui equivale a 105 graus. Qual é a outra informação que ele vai me dar? Bem, ele vai dizer aqui também que a angulação entre o eixo X até a minha força F, partindo no sentido anti-horário, ou seja, partindo desse eixo até encostar nele, equivale a θ, tá? Como eu disse anteriormente, pela ortogonalidade, y sempre faz 90 graus com relação a x. Isso significa que aqui, quanto é que vai faltar para completar 90 graus? Vai faltar 90 menos θ. Beleza? Tá certo. Bora guardar essa informação por enquanto. Bora tentar fechar o nosso paralelogramo. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode projetar as minhas forças transladando ela. Então, bora pegar essa minha força de 700 newtons e jogar ela aqui para cima, tá certo? Vou fazer ela em pontilhado. Tá aqui. 700 newtons. Claro que não ficou um desenho perfeito, porque aqui eu estou fora de escala, tá, pessoal? Mas imagine que aqui em cima eu peguei esse meu vetor de 700 e joguei ele aqui, tá? O mesmo procedimento eu vou fazer para esse meu lado aqui. Eu vou pegar essa minha força F e eu vou transladar ela para esse meu lado. Então, bora fazer uma linha pontilhada aqui, representando a minha força F. E olha só que bacana. Fazendo esse tipo de relação, eu já consegui obter dois triângulos aqui, tá certo? Para mim, basta escolher somente um desses triângulos para poder resolver a minha questão. Só que aqui está faltando informação, né, gente? Eu tenho aqui valores de força, né? Esse meu lado aqui vale 700 newtons, esse meu lado aqui equivale a F, esse lado aqui equivale a 500 newtons. Só que está me faltando informação de angulação, né? Eu só tenho aqui 90 graus menos θ, só que eu não conheço o valor de θ. Então, eu preciso achar algum outro ângulo aqui dentro para poder começar a trabalhar com essa informação. E olha só que interessante. Se lembra que eu falei dessa propriedade aqui do lado, dos eixos paralelos cortados por uma transversal? Que ângulos alternos internos são iguais? Olha só essa situação bem aqui. Eu tenho um ângulo de 105 graus bem aqui, certo? Esse meu eixo de 700 newtons não é paralelo a esse meu eixo de 700 newtons aqui em cima? Justamente porque eu disse para vocês que eu não posso mudar a direção desses meus dois vetores. Eu tenho que manter eles na mesma direção. Portanto, esse meu vetor de 700 aqui embaixo é paralelo a esse aqui. E olha quem está cortando aqui. Ó, isso aqui é a minha transversal. Então, portanto, eu posso aplicar essa mesma lei aqui nesse meu paralelogramo e dizer que essa angulação aqui de dentro é equivalente a 105 graus, igual a essa minha angulação aqui, tá certo? É como se eu tivesse isso aqui separadamente, galera. Tá aqui os meus eixos, né? Aqui embaixo é 700 newtons, aqui em cima é 700 newtons, tá? Aqui eu tenho 105 graus, portanto, aqui eu vou ter também 105 graus, tá? Feita essa consideração, eu vou desenhar agora para vocês esse triângulo separadamente aqui. Ele menos despoluído, né? Para vocês não ficarem tão perdidos. Bora aqui um pouquinho para baixo. Bora separar as nossas forças, né? Eu tenho aqui embaixo uma força F. Aqui eu tenho 500 newtons. E aqui em cima eu tenho 700 newtons. Tá? Essa linha não ficou muito boa, mas acho que dá para entender, né? Aqui eu tenho... Deixa eu fazer de preto para ficar em destaque. Bora lá. Beleza.
Aqui eu vou ter 105 graus, perfeito? Aqui embaixo eu vou ter 90 menos θ, beleza? E olha só que interessante. Aqui eu tenho um ângulo, dois lados, tá certo? E um lado desconhecido. Eu posso aplicar que tipo de lei entre lei dos senos e lei dos cossenos para resolver essa questão? Eu posso aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é válida quando eu tenho um lado desconhecido e oposto a esse lado eu tenho a informação de um ângulo, que no caso é 105 graus, juntamente com dois lados conhecidos. Então, bora lá partir para a aplicação da lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que, nesse caso, f ao quadrado vai ser igual a 500 ao quadrado mais 700 ao quadrado, que são os meus dois lados conhecidos, tá certo? Menos 2 vezes o produto desses lados, então é 500 vezes 700, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto a f, que no caso é 105 graus, beleza? Bora colocar isso aqui na calculadora. F ao quadrado vai ser... Opa, errei aqui. F ao quadrado será igual a... Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Bora colocar 500 ao quadrado, somar com 700 ao quadrado, subtrair de 2 vezes 500 vezes 700 e multiplicar agora pelo cosseno de 105 graus, tá? Certifiquem-se que a calculadora de vocês estejam em graus, tá certo? Aqui na minha casa é uma letra Dzinha mostrada na parte superior da tela. Bora dar um igual. Isso aqui vai me dar 921.173,33 newtons, tá? Só que eu ainda preciso tirar a raiz quadrada dele, né, pessoal, para isolar esse F. Então, a raiz desse meu número, 921.173,33, é equivalente a, bora ver aqui na minha calculadora, 959,777, tá? E pela regra do arredondamento, como o 7 é maior do que 5, eu vou trocar esse meu número 7 e esse outro 7 aqui por um 8. Beleza? Então aqui eu já tenho o valor da minha força. Para resolver essa minha questão, portanto, só falta descobrir o valor de θ, tá? E como é que eu posso descobrir esse meu valor de θ? Pensa bem, essa minha força agora é conhecida, tá? Ela equivale a 959,78. Eu tenho três lados, que eu conheço o valor deles, em newtons, e eu tenho dois ângulos. Então, agora resta me aplicar a lei dos senos, tá certo? Que é uma proporção entre senos, para poder encontrar o valor desse meu ângulo θ. Bora lá. Assim, vamos lá colocar a minha força de 900, bora lá selecionar a caneta, 959,78. Ela será dividida, portanto, pelo ângulo oposto a ele, no caso, o seno de 105 graus. E essa minha divisão será equivalente a 700 dividido pelo seno do ângulo oposto a essa minha força de 700, que no caso é esse meu ângulo aqui, seno de 90 menos θ. Tá, beleza? Ok. Agora resta para a gente fazer a nossa multiplicação cruzada, né? Bora lá. 959,78 multiplicado pelo meu seno de 90 menos θ será igual a meu seno de 105 graus multiplicado a 700. Para eu isolar esse meu seno, basta pegar esse meu 959,78 e passar dividindo. Seno de 90 menos θ será igual, portanto, a seno de 105 graus vezes 700 dividido para 959,78. Beleza? Agora, bora colocar aqui nosso valor do meu seno. Meu seno de 90 menos θ
colocando isso aqui na calculadora, bora ver aqui. 700 vezes seno de 105 graus, dividido para 959,78. Isso dá um total de aproximadamente 0,70448. Beleza? Agora é só jogar no arco-seno para descobrir esse meu ângulo de 90 menos θ, tá certo? E utilizando essa função na minha calculadora, que é equivalente a seno elevado a menos 1. Bora lá ver aqui na minha calculadora. Aqui, vejamos. Isso vai dar um total de 44,78 graus. Só que o fato interessante é, pessoal, um ângulo de 44,78 é equivalente a 90 menos θ. Portanto, eu preciso subtrair esse 44,78 de 90 para descobrir o valor de θ. Quer ver? Θ será, portanto, 90 menos 44,78. Tá certo? E fazendo isso na calculadora, vamos chegar ao valor de θ igual a 45,22 graus. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. É um valor de módulo da intensidade da força de 959,78 newtons, com um ângulo θ igual a 45,22. Tá? Bem aqui na minha questão. Então, com isso nós resolvemos a nossa questão, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.